As pessoas que te procuram, elas vêm com esse histórico de ter um pai, de ter um esposo, de ter um homem. Porque geralmente é homem que não tem paciência, né? Exatamente. Eu posso te afirmar que Ah, 99% eu sabia. são pessoas assim. De 10 alunas que eu tenho, uma tem esse medo patológico dessa questão de ser muito mais pesado e muito mais forte, sabe? Agora, o restante é a insegurança. Ah, tá. Porque essa pessoa já tem uma condição, um bloqueio muito Bloqueio maior. maior. Muito maior. Porque eu consigo ajudá-la desde que ela queira. Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube, trazendo sempre alguém muito interessante para a gente conversar. Mas antes de eu começar o episódio de hoje, por gentileza, curta esse vídeo, se cadastre, se inscreva, né? Inscreva-se no canal. Eu estou aí passando de 1.000 inscritos em 3 meses de podcast, estou muito feliz, mas eu quero mais, podemos mais. Se inscreva nesse canal para a gente espalhar a palavra do Estado do Espírito Santo para todo o país. Eu estou com uma pessoa que, quando eu pedi para a Lúcia Marins, minha assessora, chamá-la, a Lúcia falou assim: você é muito interesseira, né, Giovana? Você está chamando essa pessoa por um interesse próprio. Eu falei: sim, Lúcia, é. Eu trouxe aqui a Amanda. A Amanda simplesmente é uma especialista em tirar medos e traumas de dirigir. Exatamente. Dizem por aí que é uma fada, que faz milagre, tá? E- Eu acho que você veio atrás da pessoa certa. E pessoa que tem ódio. Porque eu não tenho medo, eu tenho ódio de dirigir. Você cura? Eu vou te Simplesmente- contar um segredo. Ah, Muitas pessoas me ligam e falam assim: Amanda, eu não sei o que eu faço, eu não gosto de dirigir. Eu falo assim: amiga, eu também não sou fã de dirigir. Se eu pudesse, eu deixava outra pessoa dirigir para mim. Mas a gente faz porque tem que fazer, não tem jeito. Porque se não for de carro, vai ser de ônibus, vai ser de Uber, vai ser de táxi. Mas dá para fazer, mesmo tendo ódio, dá para fazer. eu quero começar falando como eu te conheci, né? Assim, Amanda, como é que eu vou dizer? Eu tô com uma idade já, né, que já era para ter até vergonha na cara de se locomover de maneira autônoma de um lado para o outro, mas eu não gosto do trânsito, eu não gosto do ato de dirigir, só que eu preciso, né? A gente precisa, né? É uma necessidade. Exatamente. E aí, um dia desses, eu estava mostrando nos stories, né? Dirigindo, e uma seguidora minha falou: olha, tem essa pessoa aqui, a Amanda, que tira traumas e medos. Seu público é de mulheres, né? É só Exatamente. para mulheres. Tem homens que me procuram, mas é muito difícil. É. É menos de 1%. E quando eu entrei no seu perfil, eu me deparei com uma publicação que você conta a sua trajetória e eu achei incrível a sua história. E eu queria que você contasse aqui, porque você conta que você era secretária, não era? Eu entrei na autoescola para fazer faxina na Faxina. autoescola. Isso. Você entrou na autoescola para fazer faxina. E hoje você Exatamente. tem a sua autoescola. É isso mesmo? Na verdade, eu faço um trabalho autônomo. Autônomo. Na verdade, eu não tenho o desejo de ter uma autoescola, de ter uma equipe de Sim. autoescola. É o contrário, eu faço treinamento para várias autoescolas. Sim. Eu faço treinamento para o aluno, para o instrutor, para a autoescola, para os funcionários da autoescola. Então, eu não quis me manter naquele vínculo de autoescola naquele local. Sim. Eu quis abrir meu horizonte para fazer atendimento no Brasil inteiro, por exemplo. No final do mês, eu estou indo para Belo Horizonte para poder treinar uma equipe em Belo Horizonte. Então, eu entendi que se eu abrisse a autoescola, eu ia ficar presa naquele ponto e eu quero voar. Eu quero pegar essa metodologia que eu tenho e passar ela para todo mundo, para o Brasil inteiro, e mostrar para as pessoas que é possível você vencer isso, que é possível você trabalhar com alunos de outras formas, é possível você vencer seu medo, é possível dirigir mesmo você tendo ódio. Conta para mim, você era faxineira. Isso Eu da entrei na autoescola. autoescola aproximadamente há 20 anos atrás, com o intuito de trabalhar na área de auxiliar administrativo, que é aquela pessoa que faz a faxina, que faz o café, que vai ali, paga uma conta, faz isso. Com pouco tempo, né, provavelmente os donos da autoescola perceberam essa desenvoltura. Com pouco tempo, eu fui para a secretaria da autoescola.
Da secretaria, eu já comecei a estudar para tirar carteira, porque, poxa, eu estou aqui, eu já vou lá. Comecei a estudar para tirar carteira. E aí, quando eu tirei carteira, meu chefe me chamou e falou assim, olha, eu acho que você vai dar super bem na aula teórica. Então, eu comecei a dar aula teórica no interiorzão de Minas, bem interiorzão Olha. mesmo. Naquela época, 20 anos atrás, nem se cobrava direito certificação. E realmente eu não tinha. Eu dava aula, mas eu não tinha certificação. Uhum. E aí, então, a partir daí, das aulas teóricas, eu comecei a dar aula prática. Fiquei muitos anos dando aula prática e teórica. Minha família veio morar no Espírito Santo e eu falei, eu vou também. Fiquei alguns anos em autoescola aqui no Espírito Santo, dando aula na região de Jardim Camburi. E passei num concurso para agente de trânsito. Olha como a coisa começou a virar. Olha. Passei num concurso para agente de trânsito, saí da autoescola. Como eu trabalhava em escala, eu já comprei um carro, com pouco tempo, acho que foi com menos de um ano, como agente de trânsito. Comprei o carro e eu falei assim, cara, eu vou começar a dar aula para habilitados, porque tem muita gente que ainda me procura por conhecer o trabalho que eu fazia em autoescola. Quando eu comecei a dar aula para habilitados, o meu nicho não era específico para mulheres. Eu abria, né? Homem, mulher e tudo mais. Só que aí eu comecei a perceber essa demanda. Elas me procuravam com condições emocionais muito desafiadoras. Então, a minha aluna hoje, ela me procura não é porque ela está com dificuldade de fazer uma baliza. Ela me procura porque ela está com dificuldade de autoestima. Ela está com dificuldade em lidar com a ansiedade dela. Às vezes ela está com depressão e ela nem percebe que tem esses problemas mais graves, né? Então, eu fui observando esse nicho, eu fui me qualificando, fui fazendo graduação, pós-graduação, especializações. E hoje eu estou aqui para te ajudar. Você dá aula só para quem tem habilitação ou para Isso. quem quer ter, não sabe dirigir, você ensina do zero? A aula prática no trânsito é para quem é habilitado. Para quem é habilitado só. Isso. Se a pessoa está tendo dificuldade de fazer prova prática, eu dou uma consultoria para ela. Entende? Eu posso ir dentro do carro junto com a pessoa, posso fazer uma consultoria presencial, posso fazer uma consultoria online, porque, teoricamente, o Detran não permite por eu não ser autoescola. Né? Então, eu não dou aula prática para a pessoa, mas eu dou consultoria para ela, eu faço acompanhamento também. Eu posso apostar, assim, não sei se eu vou acertar aqui, a maioria das mulheres que te procuram tem parceiros, maridos, noivos, namorados, impacientes com elas no trânsito, certo? É o meu caso. Isso aí. Rodrigo, você está assistindo esse podcast que eu sei, não fique irritado, mas assim, Rodrigo, meu marido, eu vou te falar, ele é um ótimo motorista, ótimo, é um dos melhores que eu conheço. Mas na hora que eu estou no volante, a gente só briga, babado, confusão, tiro, porrada e bomba. Por quê? Ele não tem paciência comigo. Um dia desses, falei, eu vou procurar, Amanda, e não vou depender de você. Sabe assim? Sei. Porque assim, o carro é dele, né? Eu não tenho carro, o carro é dele, então assim, ele fica daquele jeito, né? Ele fica... E só esse negócio assim, só a pessoa fazer assim, ó, já me... Já, claro. Menina, eu abandonei o carro numa prova. Eu fiz baliza. E quando eu fui pro trânsito, que o primeiro carro buzinou atrás de mim, eu encostei o carro e falei, não quero, chega. A instrutora do Detran ficou louca. Ela não me chamou de burra. Eu nem lembro, porque nessa hora ela falou assim, você tá louca, você acabou de passar muito bem na baliza. Mas assim, eu venho tanto dessa coisa de sabe assim? As pessoas que te procuram, elas vêm com esse histórico de ter um pai, de ter um esposo, de ter um homem. Porque geralmente é homem que não tem paciência, né? Exatamente. Eu posso te afirmar que 99%. Ah, eu sabia. São pessoas assim. Eu sabia. 1% é aquela aluna que o marido incentiva, tem calma. É difícil, né? É muito difícil. É muito gente. difícil. É muito difícil. Por outro lado, né? Vou até um pouco defender. Por outro lado, quando você está dirigindo, ou melhor, quando você está como passageiro e tem do seu lado uma pessoa que você não tem certeza se a pessoa domina o carro, a pessoa está demonstrando imperícia com o carro, falta de habilidade ou falta de atenção no trânsito. A tendência é quem está do lado ter uma resposta a essa postura. Então, dificilmente você vai ficar tranquila se quem está dirigindo não tem uma perícia ideal no trânsito. Às vezes é exagero, a gente sabe que por excesso de cuidado,
ou até aquele machismo velado que a gente já conhece. Às vezes, sim. Mas, por um outro lado, a gente percebe que se a pessoa não está tendo um 100%, quem está do lado fica... Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Aí fica olhando para os lados, né, o tempo todo, fica apreensivo junto com quem está dirigindo. O ideal mesmo é que você tenha uma dirigibilidade mais tranquila. Quando eu estou dando aula, eu ensino essa postura para a aluna. Ah, que legal. A forma que ela pega no volante, a forma que ela regula banco, encosto, retrovisor, não precisa ficar em cima. Entende? Então, é um tipo de postura que vai ajudar também as pessoas que estão dentro do carro a tranquilizar e confiar em você. Uhum. Porque não adianta eu ensinar para ela a dirigir, ensinou tudo, mas ela mantém aquela postura de desespero no trânsito. Aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa que passa a marcha e vira o volante. Não é essa postura ideal. Então, tem uma parte do treinamento que eu falo sobre isso com elas também. E para a pessoa, eu tô assim, falando de uma amiga, né? Não é de mim, não. Uhum. Pessoa Para eu assim. ajudar ela, né? Vamos falar assim, eu tenho uma amiga, né, que ela não gosta muito de dirigir, e que quando ela dirige, ela fica bem estressada, e é daquelas que faz. Assim, eu. Entendo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não gostaria de ser assim, Amanda, mas eu sou. Para esse tipo de pessoa como eu, assim, você também tem alguma técnica, alguma tática? Você tem? Normalmente a gente pega um bastão e deixa do lado, a pessoa grita, você bate nela. Brincadeira. Não, Boa. provavelmente isso é da personalidade da pessoa, né? Mas eu não sou assim, não. Então, é isso que eu ia te falar. Então, não é que você seja assim. É porque quando você chega... Existem 4 perfis comportamentais e eu faço análise dos 4 quando a pessoa está dirigindo. Uhum. Então, cada perfil comportamental reage diferente diante de situações de risco ou de situações que geram estresse. Uhum. Vou te dar um exemplo. Existe um perfil chamado dominante. O dominante tem 0 paciência com o trânsito. Uhum. Então, provavelmente, é essa pessoa que está ali... Uhum. Ok? E já existe um perfil que é conformidade. Conformidade é mó tranquilão, deixa todo mundo passar. Poxa, buzinou, errou, pô, desculpa aí e tal. Então, isso tem a ver com o perfil comportamental. A partir do momento que você sabe que seu perfil é essa pessoa que, em situações como essa de trânsito, estoura, é possível você remanejar. Porque você tem as 4 porcentagens de cada dos 4 perfis. Uhum. Então, você pode pegar esses momentos assim e, poxa, isso aqui não é porque eu sou, igual você falou, eu não sou assim. É aquele momento que eu fiquei assim, provavelmente é do meu perfil comportamental. Entende? Talvez, Eu acredito que o seu é influente também, igual eu. Será que isso é porque eu não gosto? Aí já vem aquela carga do eu não gosto. Pode ser também. Você sabia que até como passageira de aplicativo, é como se eu estivesse no volante? Aí, por exemplo, alguém corta o aplicativo, né? Eu falo, que não sei o quê, que não sei o quê. Tem gente que fala assim, eita, que menino estressado, mas não é. Ou então o cara fala, viu, moça, capixaba não sabe, não tá. Você fala, ué, não deu certo. Como se eu, em vez de eu ficar ali relaxada como passageira, eu fico assim, ó, não deu certo. Então, na frente, sem educação. Você está me entendendo? Aí a gente está mexendo mais na empatia, né? Já que você não está dirigindo e você ainda sofre por quem está dirigindo, aí entra mais na empatia. Aí, como eu te disse, eu acredito que você seja um perfil influente. O perfil influente, ele é muito empata. Então, é uma pessoa que realmente vai sofrer pelo erro do outro ou pelo acerto do outro, vai ficar feliz. Sim. Então, pode ser empatia. Existem várias possibilidades. Qual a forma de você lidar melhor com isso? Aí a gente entra mais naquela área mais zen, né? Por exemplo, meditação. Um oponopono antes de entrar. Deixa pra lá, o cara entrou, deixa pra lá. Amanda. Mas eu não te julgo, porque isso é normal de ser humano, gente, não tem como. Eu tive que gravar uma publi, isso já tem um tempo, isso deve ter o quê? Deixa eu ver, 2019, isso tem 2 anos. Eu tive que gravar uma publi dirigindo. E assim, eu gravei e eu editei e não teve como, teve que sair na publi. Eu pistola da vida no volante, porque assim, eu pensei, eu não vou conseguir, porque eu hoje tô mais assim, paciente, né? Não tô mais, estressada. Mas nessa época, então, 2 anos, eu tava estressadíssima de pegar volante, a minha perna doía.
Provavelmente você nem conseguia dormir no dia anterior. Doía, sabe assim? E aí é muito engraçado que assim, que eu tento ser tranquila e no final da pub eu falo, não sei o que, e passo a marcha assim, Na com força ódio. do Menina, ódio. foi muito engraçado que todo mundo, que engraçado, não sei o quê. Mas não é engraçado, né? Você dirigir com raiva, né? Eu já peguei motorista de aplicativo dirigindo com raiva e eu sei que não é A bom. probabilidade dele se meter em problema é muito maior. É. Quando eu tenho uma aluna assim, com esse tipo de perfil, que ela não aceita muito aquelas condições rotineiras do trânsito, eu peço para ela fazer uma atividade em casa, além das aulas. Então A você vai atividade, além, né? vou Então. além. Então, a atividade que ela faz em casa, ela vai fazer uma lista de um máximo de coisas, eu peço pelo menos uns 30 itens, que é característica do trânsito, que ela vai ler aquilo ali constantemente, todos os dias, rotineiramente, para o cérebro dela entender que aquele tipo de atitude, aqui no Brasil, é normal no trânsito. A gente não vai conseguir ficar livre daquilo ali. Uhum. A gente não vai ficar livre do pedestre que atravessou fora da faixa, do motorista que te fechou no trânsito. O que a gente vai ter que precisa fazer ali é trabalhar você. Uhum. É trabalhar a sua aceitação diante daquilo ali. É difícil. Eu não vou falar para você que eu fico o tempo todo. Eu estou mentindo. Não existe esse motorista que fica o tempo todo zen. Eu acho que só um monge ou um padre, talvez. Entende? Mas existem exercícios que eu passo para ela e muita conversa para ela entender que aquilo é do trânsito. Apesar de deixar a gente lá no nível do estresse, mas é do trânsito, então eu passo esse exercício rotineiro para o cérebro dela começar a entender que é característica da ação que ela está executando. Seu Entende? trabalho, então, não é só ali no banco do carro. Não. Ele vai muito além. Vai muito além. Isso. Porque eu não faço aula com elas todos os dias. Às vezes é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana que eu faço o atendimento. Então, fora isso, se for necessário, depende do que a aluna está me dando como demanda. Se for necessário, eu passo exercícios rotineiros para ela. Às vezes de visualização, que você já conhece, a gente já conversou sobre isso. Às vezes de visualização, de escrever, às vezes de vídeos, às vezes de falar. Depende do que ela está precisando. Você dá aula prática no Isso. seu carro ou no carro de cada aluna? Essas aulas são feitas no meu carro até por questão de segurança, né? Igual o carro de autoescola, ele tem um comando de freio e embreagem do lado. Ah, tá. Entende? Mas... tá. Exatamente. O seu carro é um carro... Ela é especializado ali para Especializado. treinamento. Quando ela faz o treinamento comigo, que rompe todas as... rompe não, né? Que ela vence todas aquelas barreiras e habilidades que ela precisa para dirigir, eu posso fazer ela no carro dela para ela se adaptar. Ah, tá. E essa adaptação gira em torno de 20 minutos. Não é assim, eu vou demorar a vida inteira para acostumar com o meu carro. Não. O seu cérebro se adapta a cada 20 minutos para a nova situação que surgir. Entende? Entendi. Mas, normalmente, eu começo pelo meu carro por questões de segurança. Tem muitas pessoas que já me procuraram com o intuito de fazer no meu carro particular. Eu não pego. Tá. Eu não vou por questões de segurança, porque já houve problemas. De a pessoa falar assim, eu sei dirigir. Aí você coloca a pessoa no carro, ela passa direto na curva. É aí que eu te falo, que eu entendo, às vezes, a questão do marido. Sim. Não é o correto, mas eu entendo, às vezes, a questão do marido, que fica naquela postura, às vezes, né? Mais enérgica quando a pessoa não domina 100% o carro. Teve alguma aluna sua que, assim, falou, não é para mim, e desistiu? Sim, teve? Teve. Ontem aconteceu. É? Ontem. Mas é só assim, não é para mim. E arrepende? Recompõe. Ou é assim, não, realmente não é para mim, acabou. Aconteceu 2 vezes. A primeira vez, aproximadamente 6 anos atrás. E aconteceu ontem novamente. É difícil acontecer. Essas situações são situações que têm que ser tratadas com terapia. É psicólogo. Ah, tá. Porque essa pessoa já tem uma condição, um bloqueio muito Bloqueio maior. Muito maior. Porque eu consigo ajudá-la desde que ela queira. Se ela vir e falar não quero, não quero, não quero, que foi o que aconteceu, ela falou não quero, não quero, não quero. Ok, a gente para tudo, não vamos forçar, a gente precisa entender essa condição emocional. Se a aluna está no pico de ansiedade, se ela está no pico do estresse, vamos parar e vamos recompor. Pode ser que mais para frente aconteça dela tentar novamente, né? Porque dirigir hoje é necessidade. Mas acontece sim. É mais difícil, mas acontece. Geralmente o medo é do volante ou do trânsito assim, em volta? Vamos definir primeiro o que é medo de dirigir. Sim. Vamos definir.
Medo de dirigir, eu gosto de definir ele como se fosse medo de elevador. Quando a pessoa tem medo de dirigir, ela não entra no carro. Uhum. Ou mesmo que esteja no banco do passageiro, ela já fica apreensiva no banco do passageiro. Quando você tem medo de elevador, você não entra no elevador. E se você entrar, o seu corpo vai reagir como se você estivesse entre a vida e a morte. Uhum. Aí vem ataque de pânico, ansiedade, a pessoa chora, vomita, desmaia. São sintomas pesados. Isso é medo. Uhum. Então, eu posso considerar medo de dirigir, é isso aí, Uhum. ok? Agora, já existe a outra face da moeda, que é a insegurança, é a autoestima baixa, é aquela pessoa que o marido xingou e ela não quer fazer, ela não confia em si mesma, ela não confia nos seus atos, ela acredita que às vezes aquilo não é para ela, então é a outra face da moeda. Interessante isso daí. Então, às vezes a pessoa acha que é medo, mas não é medo, Não é medo, é é insegurança. insegurança. Isso, eu falo muito sobre isso em redes sociais, Uhum. porque estima-se, né, que 3% da população tem medo de dirigir. Medo é isso que nós falamos, é o patológico, né? Agora, e o restante, que não dirige porque não consegue fazer baliza, não consegue tirar da garagem, tem medo do trânsito. Aí essa fluidez me deixa ansiosa, eu fico, né, com receio. Essa outra parte, essa outra parcela, essa outra face da moeda, ela não é divulgada, vamos colocar assim, ela não é mensurada. Mas verdade, né? ela não é Eu mensurada. não tinha pensado nisso, é mesmo. De 10 alunas que eu tenho, uma tem esse medo patológico dessa questão de ser muito mais pesado e muito mais forte, sabe? Agora, o restante é a insegurança, é a falta de credibilidade em si mesma, a falta de conhecimento dela com o carro. Eu vou aproveitar para fazer uma consulta particular, né? Uma Vamos lá. consulta, vamos. Eu tenho um medo, tá? Se eu tô na estrada dirigindo e um carro vem piscando, avisando que tem um acidente, acabou para mim. Porque eu tenho medo de ver o acidente. Eu tenho muito medo Você já de ver. visualizou lá na frente, né? Quando eu estou no banco do carona, eu abaixo a cabeça, não olho, e o Rodrigo sempre fala assim, mas como é que vai ser quando você estiver no volante? Você não vai, né? Você vai ter que passar. Esse tipo de medo Isso aí. Isso já é outra... Isso é um gatilho emocional. É um gatilho emocional. Você tem que né? saber, a gente tem que fazer uma análise de linha do tempo. Uhum. Eu faço isso na primeira aula. Análise da linha do tempo para ver se existe gatilhos Olha. nesse sentido aí. Ou aconteceu alguma coisa com você. Para que isso... Meu pai já despencou barranco com a gente no carro. Achamos. Meu pai já bateu o carro com a gente dentro. Mas, assim, eu particularmente tenho medo de ver coisas, assim, pessoas na via, animais na via. Eu tenho muito medo de ver. Aí, isso tem solução ou isso só na terapia mesmo? Com certeza, tem solução. Aproveito para me falar que eu tenho uma terapia sexta-feira, eu aproveito e levo isso para terapia. Isso aí. Mas, assim, isso vai depender muito de como você está. Porque, às vezes, é um gatilho, porque isso aí já é gatilho. É, né? Já é, entende? Não sou terapeuta para diagnosticar um gatilho. Fiz alguns cursos da área da psicologia, mas isso é um gatilho. Esse gatilho tá te bloqueando a ponto de parar o carro no meio da rua, não vou mais. Ou esse gatilho tá te bloqueando a ponto de vou virar o rosto, vou passar, não vou olhar, vou evitar. Isso depende em qual nível ele está. Ah, tá. Mas, normalmente, é um tipo de gatilho que vem e te paralisa. Enquanto você não sair de próximo daquele objeto que te paralisou, aquela situação não vai resolver. Quando eu falei que eu ia te chamar para vir aqui, muita gente mandou mensagem para mim, assim, pergunta para ela, que é o que eu já te perguntei. Se ela não pode dar aula para quem não é habilitado, né? Para a pessoa ir se acostumando. Aí você falou para mim que você faz uma consultoria, mas para quem já está fazendo aula. A pessoa do nada, assim, eu não sei dirigir. Qualquer situação que tenha a ver com dirigir. Ah, sim. Entende? Porque o intuito do meu trabalho é ajudar de alguma forma. Eu preciso ajudar. Porque durante todos esses anos, a gente escuta muito. Eu reprovei porque eu estava com medo, eu reprovei porque eu estava nervosa, eu não dirijo porque meu marido faz isso, eu não dirijo porque eu bati o carro. E eu fui buscando alternativas, recursos. Poxa, será mesmo que a pessoa vai ficar a vida inteira dela sem dirigir por causa disso que aconteceu? Então, de qualquer forma, a pessoa me procura, eu tento ajudá-la de alguma forma.
Ah, tá lá no Amazonas, tem como ajudar? Tem, eu faço. Olha. Faço uma consultoria online, vamos lá, a gente marca uma mentoria, vamos lá. Você faz online também? Faço. Que legal. Não com o intuito de ensiná-la a dirigir, Sim. mas com o intuito de norteá-la. Entende? O que é? Qual o perfil dessa pessoa? Porque existem pessoas que não estão dirigindo por perfil comportamental. Vou te dar um exemplo. Essa semana a aluna começou a fazer aula e ela tem um perfil analista. O perfil analista, ele é muito detalhista. A pessoa detalhista no trânsito de Centro de Vitória, ela não sai do lugar, porque ela observa tudo e todos. Ela não consegue dirigir olhando só para frente. Sim. Ela precisa ter o controle de tudo que está acontecendo. E o analista, por incrível que pareça, ele busca erro e não acerto. Já um perfil dominante já é o contrário. O perfil dominante, ele busca o resultado final, ele é movido por desafio. Poxa, eu quero ir lá no Centro de Vitória, eu quero fazer e não sei o quê, não quero saber, me leva lá. Já o analista, não. O analista, não, para eu poder ir lá, ele traça todo o caminho, o percurso. Então, às vezes, é isso. E o interessante é que o treinamento, ele é de acordo com o perfil, a demanda emocional, ou os gatilhos que a pessoa tem. Você pega essas dificuldades, por exemplo, a minha dificuldade que é ladeira. Você pega essas dificuldades assim pontuais ou você faz um trabalho mais amplo assim, que pode ter a ver com aquela, você entende o que eu estou perguntando? Sim, entendo, claro que eu entendeu? entendo. O treinamento, ele tem, vamos colocar assim, duas partes. A primeira parte, que tem uma parte mais superficial, que está relacionado a domínio do carro, coordenação motora e noção espacial. A segunda parte está relacionada a itens mais difíceis, mais complexos, como tomada de decisão, ação e reação no tempo certo. É você ter uma percepção boa do trânsito, que são coisas mais de maior fluidez. Ok. Se você vira para mim e fala assim, Amanda, minha dificuldade é ladeira. Tudo bem, a gente faz um apanhado, trabalha a ladeira, mas se eu perceber que existem outras condições, eu falo, beleza, você está errando ladeira, mas você está errando ladeira porque você não domina o carro. Então, normalmente, por trás do erro da ladeira, existem outras coisas. Entendi. Entende? Não é só a ladeira. Amanda, eu pedi para algumas pessoas mandarem perguntas. Lúcia, Vamos lá. você pega meu celular, por gentileza? E eu recebi bastante pergunta aqui para você. Vamos lá, hein? O medo acaba um dia? É a... Deixa eu ver o nome dela. Santos Lima Rosa, que está perguntando. O medo acaba um dia? Acaba, ele diminui. Né? Isso. A probabilidade ele começa em volta de 20 minutos. Aí, quanto mais você dirige, mais esse tempo diminui. Então, é prática mesmo, assim, né, Amanda? Né? Você dirigiu... É por isso que eu falo que minhas alunas dirigem mais de 20 minutos para o seu cérebro criar uma memória. Com menos de 20 minutos, o seu corpo não se adaptou, ele se rendeu ao medo. Entende? Que louco isso, né? A Gisele Nascimento perguntou assim... Meu Deus, por que na hora da prova dá um branco na Gisele? É o nervoso, né? Aliás, você dá também consultoria para essa parte Posso da ajudar prova? também, sim. Você sim. sabe, assim, por exemplo, ali na prova, eu sei que a gente vai fazer primeiro baliza, aí depois a gente sai para o trânsito. Você faz esse passo a passo todo para não dar branco? Na verdade, esse passo a passo é do instrutor. É do instrutor, né? O meu está mais relacionado a autoconhecimento, a confiança em si mesmo, a controlar suas emoções, né? Essa é a minha parte. A Arte Tarte Doceria perguntou: o que devemos fazer primeiro para perder o medo de dirigir? Começa buscando a razão de onde que vem esse medo. Ele tem uma origem. A gente nasce com 2 medos, de altura e de barulho. O resto se adquire ao longo de sua vida. Entende? Então tem que... Procura a Amanda, né? Que... Isso. A Amanda Caon perguntou assim, ó. Mulher tem mais medo do que homem? Se sim, será que tem a ver com preconceito sobre carro e mulher? Você acha que esse preconceito de mulher no volante é o que... Diminui a autoestima dela, né? Que é aquilo que você estava dizendo. Diminui a autoestima. Mas as mulheres, isso a psicologia já comprovou, que as mulheres têm uma atenção difusa maior
Isso já é comprovado pela psicologia. Porque antes a gente falava mito, mas a psicologia Sim. comprovou. Ela tem essa atenção difusa. Então, é muita informação para ela ao mesmo tempo. entendi. Já o homem não. O homem tem uma atenção fixa. É claro que não só fixa, mas normalmente são pessoas que estão mais tranquilas. Olha para frente e vai embora. Mulher não, tá olhando para frente, para trás, para o lado, para o filho, tá. para o marido, para não sei o quê. E para o painel. E ela tende Eu a ter essa entendi. atenção difusa. Eu entendi. Espera que tem mais uma pergunta Deixa eu aqui. só voltar na pergunta da moça que fez o... Sim, qual? Eu lembro. Ela fez a pergunta sobre o branco na prova. Foi a Gisele Nascimento que fez. Isso. O branco na prova acontece da seguinte forma, neurologicamente falando. Quando você está sob estresse, o seu cérebro não consegue fazer mais conexões. É como se os neurônios não conectassem mais, porque a função principal do nosso cérebro é fazer associação. Então, na hora da prova, se ela não associar aquilo que ela aprendeu com aquilo que ela está fazendo por emocional, a tendência é isso desconectar. Nossa. Então, é por isso a importância do controle emocional para a prova prática. E isso você adquire durante as aulas. Isso não vai acontecer como forma mágica na hora da prova. Tem alguma técnica? Eu tenho uma ótima. Para tudo. Que é fazer a respiração 7-7-7, né? É a diafragmática Respira que eles 7, falam. segura 7, solta 7. Nossa, Isso. é batata. Mas tem alguma técnica Com certeza. assim? Olha, o que a gente ensina de padrão mesmo é essa de revisar antes da prova, evitar ficar conversando com pessoas, principalmente que reprovaram, porque você acaba se ligando naquele ali. E você se concentrar, fazer respiração diafragmática, que é essa que você faz. Ajuda, mas eu sou defensora de que você faz e passa se você confiar naquilo que você está fazendo. Se você confia, ninguém te reprova. Eu estou dirigindo bem, eu sei fazer, eu vou lá e passo. Agora, se você está em dúvida, poxa, será que eu consigo? Ah, mas tem isso, ah, mas tem aquilo, fulano passou, fulano reprovou. Isso, o cérebro já começa a entrar num ciclo de ansiedade. A ansiedade vai desconectar aquele raciocínio lógico e aí já era. Qual foi o recorde de reprovação? Assim, Eu não alguém tenho. reprovou 10 vezes, assim. Entendeu? Você já viu isso? De aluna minha, eu digo pular de fora, eu já não tenho. Mas de aluna minha é uma que reprovou 6 vezes. 6, né? Isso. Reprovou 6 vezes, passou e um tempo depois veio fazer aula comigo. Ah, tá. Entende? Entendi. Agora vamos para uma última perguntinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu escolher aqui. Priscila Mara Lima. Uma dica para começar a pegar o carro sem ninguém do lado. Eu acho que eu acho que nesse caso aqui ela só fica segura quando tem, né? Eu Alguém. entendi. Isso. Ela tem que começar a fazer pequenos percursos rotineiramente. Porque existem alunas que fazem grande percurso com o marido do lado. Aquilo ali é um apoio fictício, porque se acontecer alguma coisa, ele não é profissional, ele não vai ter condição de ajudar. Mas para fazer sozinha, começa a fazer aos poucos. Dá uma volta no quarteirão. Entendi. Na semana que vem, fica uma volta no quarteirão a semana toda. Na próxima semana dá 2 voltas, na próxima semana roda no bairro, na próxima semana roda na cidade. Tem que ser aos poucos. Se você for de uma vez, o cérebro ainda ele ainda tem aquela corrente, aquele porto seguro. Você tem que trabalhar ele, fazer ele entender que agora é eu e ele, vamos colocar assim, né? Então, o certo é começar a fazer aos poucos e sozinha. É a melhor dica que tem. Perfeita essa dica. Perfeita essa dica. Amanda, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Nossa, eu te agradeço. Para te procurar, para a pessoa que está interessada, ela vai te achar no Instagram, certo? No Instagram. Qual é o seu Instagram? Instagram é instrutora Amanda Sena. Tudo junto? Eu vou Instrutora.Amanda Sena. Eu vou colocar aqui, tá? O seu Instagram. E aí ali ela entra em contato, porque perguntaram aqui para mim valor das aulas. Só que eu acho que isso depende de cada pessoa, não é? Depende da quantidade de aula, depende... A aula ela tem um valor, e aí quanto mais aulas você pega, mais você vai ter desconto, Sim, que é a ordem natural do comércio, né?
E aí, para as consultorias online ou consultoria de autoescola, instrutor, aí são valores diferentes. Ah, é, porque você também dá Eu faço consultoria treinamento. para Exatamente. autoescola. Aí eu Perfeito. abri um outro perfil exclusivo para Ah, profissionais, onde eu ensino tá. essas técnicas de como você lidar com o aluno nesse perfil profissional. Você quer falar qual é o perfil? Ah, sim, o perfil que Aham. para os instrutores e autoescolas é Impulsiona Instrutor. Impulsiona o instrutor. Isso. Ok. Tem bastante dica lá, é legal. Esse é um presente para você da Casa Doit, obrigada. que é uma caneca capixaba. Quero te agradecer de coração por ter vindo aqui. Você sabe que eu vou ser sua aluna, né? Sei. Muito obrigada mesmo. Vou te contratar para me ajudar, porque assim, eu preciso, eu não tô bebendo tanto, e quando eu saio com o marido, ele é obrigado a não beber por minha causa, e fica todo aquele Tudo bem, estresse. pode E deixar. também para ter um pouco de independência, né? Às vezes quero ir no supermercado, e também para deixar... Vamos te ajudar, a gente vai arrumar, não tá difícil não. Parar de ser deixada na mão, que os aplicativos estão numa onda de cancelar a corrida, meu bem, que você não tem noção. Muito obrigada, Que tá, isso, Amanda, obrigada por ter a você. vindo. Muito obrigada, Estúdio Bravo, os meninos que estão aqui, Lúcia Marins, obrigada, Barol, Casa Doit. E aí, acompanhe a gente nas redes sociais, Guia Capixaba. Se inscreva no canal, não se esqueça. Se inscreva no canal, vamos fortalecer o nosso conteúdo, tá bom? Amanda, muito obrigada, tá? a você, Foi um lindona. prazer ter você aqui. Minha A gente professora. vai se ver mais aquela. ainda, tá? Tchau, gente. Tchau. Obrigada.